Olá pessoal, deu certo a aula de anelídeos e vamos então novamente em moluscos. Pessoal, para falar de moluscos, para você ouvir sobre moluscos é muito importante que você tenha visto os outros 5 filos: poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos. E agora nós vamos para o 6º filo do reino Animalia. Então, o reino Animalia está dividido em 9 grandes filos e nós estamos estudando em ordem crescente de complexidade. Então, você assistindo às outras aulas, você vai ficar assim mais seguro desse conteúdo, vai entender melhor de coisas que eu vou dizer aqui. Os moluscos são animais que possuem o corpo mole, são eumetazoários, quer dizer que possuem tecidos verdadeiros. A partir dos quinidários, todos são eumetazoários. São triblásticos, a partir dos plateumintos, todos são triblásticos. São celomados, a partir dos anelídeos, todos são celomados. São protostômios, quer dizer que o blastóporo deu origem à boca. Isso ficou mais evidente a partir dos anelídeos. Tem uma simetria bilateral, uma característica também que apareceu a partir dos plateumintos. São animais que têm o corpo mole, a maioria tem o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Possuem um tubo digestório completo, essa característica ela apareceu a partir dos nemateumintos. Possuem um sistema circulatório, eu falei pela primeira vez sistema circulatório a partir dos anelídeos, que tinham um sistema circulatório fechado, igual ao nosso, onde só havia sangue dentro de vasos sanguíneos e coração. A partir dos anelídeos, então, os animais terão sistema circulatório e também sistema respiratório. Aqui nos moluscos, nós vamos encontrar tanto animais que possuem sistema circulatório fechado, como também animais que possuem sistema circulatório aberto, que é aquele aberto, é aquele em que o sangue sai dos vasos, banha os tecidos e depois retorna para a circulação. Isso vai acontecer em lulas e polvos. Os moluscos podem ser marinhos, água salgada, dulcícolas, água doce, ou terrestres, mas terrestres também de ambientes úmidos. Para vocês destacarem no caderno de vocês uma característica que era exclusiva, que representava aquele filo. Vamos relembrar: poríferos coanócitos, quinidários quinidócitos, plateumintos células flama, nemateumintos a célula H. Nos anelídeos eu pedi para você destacar os nefrídeos. E agora aqui nos moluscos eu peço para você destacar a rádula. Rádula vem de ralo, é uma língua raspadora. É uma língua cheia de dentes. Então, é uma língua que tem dentes, que raspa as superfícies. Então, essa é a principal característica dos moluscos, que é a característica que eu peço que você destaque no seu caderno. Esses animais possuem uma excelente camuflagem, então eles imitam muito bem o ambiente. Eu até mostrei no meu Instagram lulas, polvos, que tem assim uma capacidade de camuflagem impressionante e rápida, tá? Então eles são ótimos para imitar os ambientes. Eles possuem cromatóforos, que são células especiais que conseguem então ficar da mesma cor do ambiente onde esses animais estão. A pele produz uma secreção viscosa chamada de muco, então por onde passa uma lesma, um caracol, fica um tracinho brilhante. Esse é o muco, é uma substância que ele produz para ele conseguir se deslizar naquela superfície que muitas vezes é seca. Então ele produz o muco para se deslizar. Os moluscos geralmente têm uma concha calcária. A respiração é cutânea para os moluscos terrestres e é branquial para os moluscos que são aquáticos. Pessoal, todo animal que tem respiração cutânea, ele precisa da pele úmida para realizar as trocas gasosas. Então, minhoca é anelídeo, respiração cutânea.
lesma, molusco, respiração cutânea, sapo, cordado, anfíbio, respiração cutânea. Nesses 3 exemplos que eu disse, os animais que têm respiração cutânea, eles estão sempre protegidos do sol, do risco de desidratação, e eles são muito afetados se jogar sal neles. O sal, por osmose, rouba a água de dentro do corpo desses animais, faz com que eles tenham dificuldade de respirar, faz com que eles tenham uma queimadura local, então traz bastante sofrimento para o animal e, além disso, ainda pode levá-lo à morte. Tá? Então, quem tem respiração cutânea, essa pele precisa estar sempre hidratada. O sistema nervoso desses animais é ganglionar. É um sistema nervoso, gente, em que as células então estão agrupadas, comandando partes do corpo. Isso está acontecendo desde plateumintos, só que nos moluscos eles são muito inteligentes. Então eles observam o meio, eles se camuflam nesse meio, eles são capazes de desvendar alguns mistérios, eles têm experiências com povos, mostrando eles assim, encontrando caminhos novos, eles são bem inteligentes mesmo. Naquela animação Procurando Dory, mostra muito bem a atuação de um polvo lá muito inteligente, que ajuda ela a encontrar os pais. Então, eles são mesmo bastante inteligentes, têm um sistema nervoso bem desenvolvido. Relembrando, nós estamos no domínio Eucária, no reino Animalia, no filo dos moluscos. Esse filo está dividido em 3 grandes classes. Essas classes, elas existem observando a forma desses animais e também o tipo de concha que esses animais, que alguns possuem. Então, eles estão divididos em 3 classes. Classe dos gastrópodes ou univalves, exemplo, lesmas e caramujos. Gastro seria estômago, barriga. Podes significa patas ou pés, então seriam animais que são formados basicamente por barriga e pé. Ou univalves, quer dizer que possuem uma concha sendo formada por uma peça única, como acontece com o caramujo. Temos os bivalves, também chamados de pelecípodes, são formados por uma concha dividida em 2 peças, em 2 partes, por isso bivalve. Exemplo, ostras e mexilhões. E temos os cefalópodes. Céfalo é cabeça, podes, patas ou pés. Então, são animais basicamente formados por cabeça e pé. Exemplo, lulas e polvo. Então, aqui nós temos os gastrópodes, barriga e pé. Quando tem uma concha, é uma concha formada por uma peça única. Então, tem os caramujos aqui em cima, uma lesma do lado esquerdo e uma lesma marinha do lado direito. Os bivalves ou pelecípodes são formados por uma concha que é dividida em 2 partes. E aqui eu vou falar sobre a formação das pérolas. É um assunto que eu gosto. A formação, cada filo vai ter ali uma característica, um comentário importante. Então, aqui nos moluscos, o comentário importante é sobre as pérolas, um assunto aí que pode estar presente em Enem, vestibular. As pessoas têm dúvidas, né, sobre como é que é a formação da pérola. A pérola tem um alto valor comercial, a pérola é brilhante, a pérola é usada em joias, semijoias, adereços, principalmente para as mulheres. Então, a pérola também é denominada de margarita. Ela ocorre em razão da penetração de substâncias, partículas, por exemplo, areia, ou micro-organismos, vermes, que entrem entre a concha e o manto de algumas espécies de ostras. Então, algumas espécies de ostras, para se defender, quando algo entra entre a sua concha e o seu manto, elas começam a envolver esse corpo estranho com camadas de nácar, também chamada de madrepérola. Então, em resposta ao corpo estranho,
o manto vai secretar uma série de camadas de nácar ou madrepérola, que é uma substância composta por pectatos de carbonato de cálcio na forma de cristais de aragonita, desempenhando um mecanismo de defesa do organismo. Então, nessa imagem dá para a gente ver bem. Esses animais, pessoal, eles se alimentam por sucção. Então, eles abrem a concha, dividida em duas partes, e dali eles sugam pequenos animais que estejam ao seu redor. E nesse momento de sucção pode acontecer de entrar entre o manto e a concha algum grão de areia, algum micro-organismo, alguma substância indesejável. E aí esse corpo estranho faz com que esse animal reaja, querendo se proteger dele e envolvendo ele com células, com estruturas do próprio corpo. Então, nós temos algo semelhante também quando entra algo estranho no nosso corpo. Então, entra uma febre, um pedaço de caco de vidro, o nosso organismo inflama, infecciona, tenta expulsar. Se não conseguir expulsar isso no nosso corpo, a gente começa a envolver esse corpo estranho com células do próprio corpo e chega um momento que a gente as células do nosso corpo param de reconhecer aquele corpo estranho, porque ele está tão envolvido por células do próprio corpo que o organismo para de reagir. Então, você já deve ter ouvido falar de pessoas que vivem com um pedaço de caco de vidro no corpo, ou até com uma bala, né? Então, é isso, é um mecanismo de defesa onde a ostra vai envolvendo, e isso que parece um tumor benigno, isso que é o mecanismo de defesa da ostra, a gente chama de pérola. Então, para retirar a pérola da ostra, a gente mata a ostra. Mas todas as partes da ostra elas são aproveitadas, a concha, essa parte mole, né? Essa carninha da ostra é comestível e as pérolas então são vendidas, né? Para adereços de mulheres. Pessoal, as pérolas elas têm formatos diferentes, cores diferentes, valores diferentes. Existem pérolas pro tom do cinza, do rosa, do amarelo. Então, de acordo com as substâncias que a ostra tem ali ao seu dispor, é a cor da pérola que ela vai formar, é a cor também dessa madrepérola que forma a sua parte interna da concha. Hoje já existem fazendas produtoras de ostras, fazendas litorâneas, né? Produtoras de ostras que produzem pérolas. Então, eles cultivam não, eles criam essas ostras para produzirem pérolas. Então, eles separam um pedaço ali no oceano com telas, com proteções mesmo contra predadores. Existem como se fossem gaiolas onde as ostras são colocadas. Elas são alimentadas, protegidas, ficam em condições ideais. Depois de uma certa idade, depois de um certo tempo de vida, eles colhem essas ostras, anestesiam essas ostras com uma substância anestésica que elas ficam de molho. Aí essa anestesia faz com que elas fiquem com um leve relaxamento da musculatura. E aí vai um técnico delicadamente com uma pinça e introduz no lugar certo. Isso é com estudo, né? Isso é com curso. A pessoa vai lá e introduz entre o manto e a concha no lugar certo. Ele faz uma microcirurgia, introduzindo algum objeto ali. Essas ostras terminam o efeito anestesia, né? Elas são colocadas novamente nas suas gaiolas, alimentadas, protegidas, em condições ideais, e depois de 1 ou 2 anos após essa microcirurgia, aquelas ostras que não morreram nesse processo, elas produzem as pérolas. Então, eles retiram essas ostras e é garantido que as pérolas estarão ali. Já existem técnicas em que é possível produzir mais do que uma pérola de uma vez.
Então já é possível fazer isso. As pérolas hoje elas têm assim um valor acessível comercialmente falando. Quando você compra uma joia com pérolas, geralmente o valor está relacionado com a esfera perfeita. Quanto mais esférica for a pérola, maior o seu valor comercial. Quanto mais perfeita ela for. Mas as pérolas tortinhas são chamadas de pérolas barrocas. Elas também têm um valor comercial, mas é menor. O tamanho da pérola também influencia no seu valor. As pérolas negras, por serem as mais raras, são belíssimas, né? Por serem as mais raras, difíceis de serem encontradas, precisam de condições adequadas, de sais minerais escuros disponíveis para essa ostra, então é tudo mais difícil, elas são as pérolas mais valorizadas. Quando você compra uma joia de pérola, há orientações para você preservar a sua pérola, porque essa pérola, mesmo sendo natural, ela pode perder o seu brilho. Ela é formada então por várias camadas ali de madrepérola, e se a pessoa não tiver cuidado, essas últimas camadas brilhantes podem ser desgastadas, a pérola pode ter uma desmineralização das últimas camadas que a compõem, e aí ela pode perder o seu brilho, ficar até deformada, estragada. Então, quando você compra uma joia com pérola, vem orientações. A pérola não deve ter contato com shampoo, condicionador, perfume, detergente, sabão, sabonete. Então, você tem que tirar essas joias para tomar banho, para lavar louça, para limpar alguma coisa na casa, porque a joalheria ela não tem como te dar garantia. Se você não tiver cuidados adequados, você vai perder o brilho da sua pérola. Então, a pérola, que pode ser algo assim eternizado, que pode passar de geração para geração, por falta de cuidado, essa pérola pode perder o brilho, e aí né, não tem como essa pérola aí ser substituída pela joalheria por falta de cuidado do dono dessa pérola. Então, quando você ganha ou compra alguma coisa com pérola, os cuidados é proteger essa pérola de produtos assim abrasivos, produtos que podem desmineralizar essas últimas camadas da pérola, e pode limpar essa pérola de vez em quando com um azeite e um paninho delicado. É o único. Não pode ferver igual. Às vezes a gente lava as joias, né? Ouro ou prata, põe para ferver, passa pasta de dente, passa detergente, não sei o que. Isso não pode de jeito nenhum na pérola, porque senão você pode desmineralizar a sua pérola e vai perder o brilho, vai ficar bem sem graça ali aquela joia ou semi-joia que se tem, tá? Então tem que tomar os devidos cuidados, porque não tem garantia disso, mesmo sendo natural, ela pode perder o seu brilho por falta de cuidados. Os cefalópodes é a classe então de animais que basicamente só tem cabeça e pé. Exemplo, lula, polvo. Então são animais, como eu disse, muito inteligentes, possuem uma excelente camuflagem. E aí, para finalizar essa aula de moluscos, eu trouxe aqui uma frase de Rubem Alves que diz: ostra feliz não faz pérola. Então essa frase dele é bem curiosa, interessante, demonstra que ele entende assim, ele entendia como era a formação da pérola. Então a pérola foi formada por uma ferida, né, que foi causada nela. Então, com certeza a ostra não estava feliz, ela estava machucada, ferida, para produzir isso que a gente dá valor comercial. Então, uma ostra que não foi ferida, de modo algum produz pérolas, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Então, aqui do lado esquerdo, acima, você vê uma
pessoa abrindo uma ostra perlífera com várias pérolas. Então já existem técnicas hoje, mas isso é segredo aí para a maioria. Já existem produtores de pérolas que conseguem então fazer com que a mesma ostra produza muitas pérolas de uma vez só. Então, alguns já conseguem fazer isso e é lindo, né, de se ver. Quando se abre a ostra, como eu disse, vai matar a ostra para pegar essas pérolas, mas tudo vai ser aproveitado, mas infelizmente vai matar sim. E aí eu finalizo então com uma frase minha mesmo, dizendo que se você não está feliz, assim como a ostra, que pelo menos produza pérolas, né? Que você pelo menos assim produza alguma coisa que te dê orgulho, que te faça bem, que te ajude a melhorar talvez a tristeza, que você cuide de você, né? Que você ressignifique a sua dor, que você aí tente produzir coisas boas mesmo em momentos difíceis, tá? Então, um grande abraço para vocês. Semana que vem a gente vai ter aula ao vivo lá pelo Zoom. Então, se você ficou com alguma dúvida em relação aos 6 filos de aviso porífero, quinidário, plateumento, nemateumento, anelide e agora molusco, anota aí no cantinho do seu caderno e na hora que a gente tiver a aula, pode me perguntar que eu vou ter um prazer de te responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar para responder e vai ser um prazer para mim atender aí a sua dúvida, tá bom? Tchau, tchau para vocês, tudo de bom.